Ela encontrou um barraco abandonado e o chão revelou segredos incríveis do sertão expostos. Maria, uma jovem de 18 anos, sempre sonhou em ser escritora, mas por muito tempo, suas palavras caberiam apenas em seus pensamentos. No pequeno vilarejo onde vive, no sertão nordestino, a vida girava em torno da agricultura. Ela trabalhava ao lado de seus pais, dedicando-se a um labor árduo, mas o desejo de contar histórias ardia como o sol forte do sertão, que muitas vezes queimava sua pele mas nunca apagava sua esperança. Certa tarde, enquanto buscava inspiração em uma caminhada, suas pernas a levaram a um barraco abandonado. Ele estava escondido entre as trepadeiras, como um segredo da própria terra. Com o coração acelerado, Maria empurrou a porta enferrujada e entrou. O chão de terra batida parecia pulsar sob seus pés. Ao olhar ao redor, ela ficou extasiada. Era como se aquele espaço guardasse cada suspiro da sua família, cada lágrima, cada sorriso. Que se seguiu foi uma descoberta que mudaria sua vida. Ela encontrou cartas amareladas, sussurrando histórias de amor e luta, fotografias de rostos que pareciam lhe sorrir, e objetos que ecoavam o passado. Um broche da bisavó, um livro desbotado, um pequeno instrumento. Cada item pulsava com emoção, e Maria sentiu seus olhos brilharem enquanto cada detalhe contava uma narrativa de resistência. Uma carta, em particular, chamou sua atenção. Era da sua bisavó, uma mulher forte que havia enfrentado as adversidades do sertão em busca de direitos e dignidade para sua família e vizinhos. As palavras dela ressoavam dentro de Maria, acendendo uma chama ardente de determinação. Como lutar por um futuro melhor, sem desonrar os valores que lhe foram ensinados? Essa dúvida fazia sentir-se perdida entre o desejo de ser livre e o peso das expectativas familiares. Ao voltar para casa, pressentindo a batalha que tinha pela frente, procurou sua mãe. Eu encontrei algo incrível, mãe, disse Maria, com a voz trêmula de emoção. Mas a resposta de sua mãe não foi a que esperava. Maria, esse caminho é difícil. Nós precisamos de você aqui, disse a mulher, preocupada. O nó na barriga de Maria apertou. Será que ela deveria mesmo desistir de seu sonho para confortar sua família? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada a mudar seu destino, Maria decidiu que ia participar de um concurso literário local. A pressão começou a aumentar quando os olhares da comunidade se tornaram pesados. Familiar e amigos expressavam desconfiança. Você realmente acha que pode? Cochichavam, mas em seu coração, Maria começou a perceber a força das histórias que carregava. A entrada daquele barraco lhe deu um propósito novo, uma voz que não poderia mais permanecer silenciada. Entretanto, a escolha entre seguir seu sonho ou manter a paz na família a levou a um dilema angustiante. O clímax da história fez perceber que a luta não era apenas dela, mas de todos que foram silenciados antes. Contudo, a cada passo, Maria se pergunta se seria capaz de enfrentar o mundo em nome de seus sonhos, e da história que precisava ser contada. O que ela não imagina é que a resposta pode ser muito mais poderosa do que jamais sonhou. O barraco, agora mais do que um abrigo de memórias, se tornará o seu chamado. O que acontecerá a seguir? Maria não conseguiu dormir naquela noite. A pressão da decisão que tinha pela frente pesava como um tronco de árvore sobre seus ombros. Com os olhos grudados no teto de seu quarto, as palavras da bisavó ecoavam em sua mente, como um sussurro do passado. Lutar e resistir. Ouvia isso repetidamente, mas a insegurança a paralisava. Assim que o primeiro raiar do sol iluminou o sertão, tão dourado quanto suas expectativas, Maria decidiu que precisava agir. Vestiu uma saia simples e um blusão velho, e, antes de seus pais acordarem, caminhou novamente para o barraco. Cada passo era um avanço em sua mente, um convite a mergulhar nas histórias que estavam enterradas ali. Entrando no espaço coberto de poeira e lembranças, ela respirou fundo. Havia algo mágico na atmosfera, algo que a encorajava a continuar. Com a luz do dia filtrando-se pelas brechas das tábuas, Maria encontrou novos objetos, um caderno de anotações desgastado e uma pequena caixa de madeira. Com o coração acelerado, abriu a caixa. No interior, encontrou mais cartas, mas não de sua bisavó. Eram de outros moradores do vilarejo, pessoas que compartilhavam suas lutas e triunfos. As palavras dançavam em sua mente,
despertando emoções que ela não sabia que existiam. Histórias de amor, de dor, de superação. E, enquanto lia, sentia que suas próprias palavras estavam começando a brotar. Maria percebeu que a literatura poderia ser uma ponte para expressar não só os sentimentos dela, mas também de todos que não puderam contar suas histórias. Com o caderno em mãos, ela começou a escrever. As frases saíam com uma agilidade que a surpreendia. A história da jovem que desejava escapar do anonimato, do peso das tradições, da pressão familiar, começou a ganhar vida em suas páginas. Maria se sentia viva, conectada a um legado que não era apenas dela. Cada palavra nova era um lembrete de que suas histórias estavam entrelaçadas nas vidas de muitos outros. Contudo, ao sair do barraco mais uma vez, uma sombra de dúvida pairou sobre sua alegria. E se ninguém se importasse? E se o concurso a derrotasse antes mesmo de começar? O medo sussurrava em seu ouvido, mas ela sacudiu a cabeça, determinada a não se deixar abater. No dia seguinte, o vilarejo estava em clima de festa. O concurso literário seria anunciado oficialmente, e o burburinho das vozes ecoava pelos corredores dos prédios antigos e dos casebres. Com pânico em sua barriga, Maria havia decidido que participaria, mas precisava de coragem. Para sua surpresa, sua mãe, ao saber da decisão, se aproximou e a abraçou. Um gesto simples, mas carregado de amor. Se você acredita, então eu também, disse a mulher com um sorriso terno. Isso a fortaleceu. Mas enquanto Maria se preparava para enviar a inscrição, uma notícia inesperada chegou a seus ouvidos. Alguém estava tentando destruir o concurso, alegando que ele não representava a verdadeira essência da cultura sertaneja. Um clima de tensão começou a tomar conta do vilarejo. As vozes que uma vez foram silenciosas começavam a se levantar novamente, e Maria sentiu que o destino de sua história estava mais entrelaçado àquele evento do que imaginava. O que ela faria agora, com essa nova realidade se desenrolando diante de seus olhos? O concurso parecia mais próximo, mas os desafios tornavam-se maiores. Ela tinha uma escolha a fazer: se calar ou lutar, como fez sua bisavó. E, enquanto olhava para o horizonte, sabia que precisava agir antes que as vozes do passado se calassem novamente. O que estava por vir poderia mudar tudo. Maria estava determinada. O coração pulsava forte e suas mãos tremiam enquanto segurava o caderno que havia se tornado seu confidente. As palavras dançavam sob os dedos, mas agora a pressão aumentava. O vilarejo pulsava com as conversas e boatos sobre o concurso, e a ideia de que alguém pudesse tentar detê-la fazia sentir-se dividida. Uma parte dela queria esconder-se, permanecer na segurança do anonimato, enquanto a outra ardia em um desejo incontrolável de lutar. Naquela manhã, ela decidiu que não era só sua história que estava em jogo. As histórias dos moradores ecoavam em sua mente como um canto que implorava para ser ouvido. Maria saiu de casa e se dirigiu ao centro do vilarejo, onde uma multidão se aglomerava em torno da praça. As faixas e cartazes coloridos proclamavam a necessidade de união. As vozes ardentes eram um testemunho do descontentamento que crescia. Balançando o corpo entre as pessoas, ela escutou um grupo de amigos discutindo. A literatura é nossa. Como podem querer calar nossos sonhos? Dizia uma amiga de infância, Ana, com fúria nos olhos. As palavras dela reverberavam dentro de Maria, acendendo uma faísca que há muito estava abafada. Como ela nunca pensou em se unir a eles, com um impulso, Maria se aproximou do grupo. Eu quero ajudar. Posso escrever algo, uma carta, um manifesto. A declaração saiu mais forte do que pretendia. Mas as expressões confusas das pessoas a encarando a deixaram nervosa. Logo, porém, ela percebeu que podia sentir a empatia no olhar de Ana. A amiga lhe lançou um sorriso encorajador. Claro! Precisamos de todas as vozes que conseguirmos. Respondeu Ana, segurando a mão de Maria com firmeza. O calor da conexão a envolveu e a coragem a impulsionou. Juntas, começaram a elaborar uma carta endereçada ao comitê do concurso, pedindo a ele que continuasse e que fosse uma representação verdadeira da cultura e das histórias do sertão. Enquanto escreviam, mais pessoas se juntaram a elas. Os rostos conhecidos e desconhecidos começaram a se unir ao trabalho com frases apaixonadas e relatos de memórias. Maria via o poder da coletividade em ação. Cada história contada levou mais fundo em suas próprias reflexões, revelando a interconexão que existia entre todos. A luta não era apenas dela, era de cada um ali presente. Mas, no meio daquele momento de união, uma sombra se aproximou. Um homem de postura imponente e olhar severo, que sempre foi visto como uma figura de autoridade no vilarejo, apareceu. Ele começou a falar em um tom grave, suas palavras se arrastando como uma tempestade. Vocês não compreendem?
Este concurso não é para vocês. Ele não é para essas histórias, é para aqueles que têm influência. Para os que podem decidir o que é certo ou errado neste sertão. A rejeição dele era uma facada no coração coletivo que começava a brotar. O murmúrio de indignação cresceu, mas a determinação de Maria se manteve firme. O homem, com seu jeito autoritário, parecia querer desmantelar o que havia começado, e a pressão dentro dela voltou a aumentar. Maria se lembrou das palavras dos que haviam lutado antes dela. Se seu coração estava aberto para escutar as histórias dos outros, então também precisava ser forte o suficiente para se levantar. A necessidade de se opor àquele desprezo acendeu em sua bução uma chama feroz. Ela se virou para Ana, os olhos brilhando de determinação. Vamos lutar por nós e por nossas vozes. Precisamos fazer com que ele ouça o que temos a dizer. Não podemos deixar que a cultura verdadeira do sertão se perca. Enquanto as palavras de Maria ecoavam pela praça, um novo ânimo se espalhou entre as pessoas. A tensão estava no ar, e a luta estava apenas começando. O que mais estava por vir? Será que a verdade das histórias do sertão finalmente encontraria seu espaço? A praça pulsava como um coração acelerado, e Maria sentia a energia vibrar ao seu redor. As palavras que saíam da sua boca pareciam ter ganhado vida, ecoando nas mentes e corações daquelas pessoas. Aquela coragem era contagiante. Ela notou rostos apaixonados se iluminando, mesmo em meio à frustração. O murmúrio coletivo crescia, mais forte, como uma onda prestes a quebrar. Mais vozes se ergueram, engrossando a prece pela cultura do sertão. Vamos criar um movimento. Precisamos nos unir ainda mais. Gritou um rapaz ao fundo, com os olhos brilhando de esperança. A multidão começou a se agitar, e a adrenalina misturou-se à determinação. Maria se sentia em casa, cercada por pessoas que sonhavam, lutavam e, principalmente, ousavam. Ana puxou Maria de lado, a preocupação estampada no rosto. E se ele se opuser ainda mais? O que vamos fazer se nos mutarem ou tentarem calar nossos gritos? O receio era real. Maria olhou para sua amiga e sentiu um aperto no peito. A luta tinha consequências, e a ideia de represália deixava inquieta. Mas foi então que um pensamento ousado tomou conta de sua mente. E se mostrássemos a ele o que realmente somos? E se buscássemos as histórias que ele diz que não importam? Ignorando o receio, ela rapidamente propôs. Vamos procurar por histórias escondidas, aquelas que nunca foram contadas. Vamos convencê-lo de que a cultura do sertão é viva e pulsante. Ana sorriu. Entenderá a mensagem. Sim. Podemos organizar um grupo, coletar essas histórias e transformá-las em algo irresistível. Seremos a própria voz do sertão. A ideia começou a fervilhar pela multidão. As pessoas foram se juntando em pequenos grupos, algumas se distribuindo pela praça, algumas indo em direção aos galpões e vecindades abandonadas nas proximidades. A atmosfera era elétrica, cheia de promessas e esperanças. Maria e Ana decidiram explorar um barraco velho que ficava às margens do vilarejo. Ninguém lembrava de quando fora usado pela última vez. O lugar emanava mistério, e a luz do sol filtrava-se pelas frestas. Assim que entraram, uma onda de nostalgia as atingiu. Objetos do passado pareciam contar suas próprias histórias. Trapos coloridos, livros de folhas amareladas e até uma velha máquina de escrever empoeirada estavam ali. Enquanto Ana examinava os livros, Maria começou a explorar as paredes, sentindo a textura do barro ressecado. Foi então que algo a chamou. Um pequeno buraco entre as tábuas de madeira da parede parecia sussurrar para ela. Com um pouco de esforço, conseguiu empurrar uma tábua e descobrir um compartimento vazio. O que encontrou lá a fez respirar fundo. Um antigo diário, escondido há anos, suas páginas ainda conservavam palavras carregadas de emoção. Olha, Ana. O que você acha que isso é? Maria mostrou a cada letra, cada traço, um aplauso vibrante em seu coração. Elas estavam prestes a descobrir histórias que poderiam mudar tudo. E nesse momento, uma batida forte na porta interrompeu o clima de descoberta. Maria se sobressaltou. O homem de postura imponente estava de volta, mas desta vez acompanhava um grupo de homens e mulheres com semblantes severos. O coração de Maria disparou. O que eles querem? Pensou. O que viria a seguir poderia ser decisivo. Seriam esses homens um novo obstáculo nessa luta pela verdade? Ou uma oportunidade inesperada de mostrar que suas histórias mereciam ser contadas? A porta rangeu ao ser aberta, e o homem que Maria reconheceu como a figura de autoridade no vilarejo adentrou o barraco sem cerimônia. Seu olhar era afiado, como uma lâmina, e enquanto seus acompanhantes o seguiam, os rostos de cada um eram sombrios, revelando uma atitude nada amigável. A tensão no ar era palpável,
como se todo aquele espaço pequeno estivesse prestes a explodir em conflito. O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz era grave e impositiva, reverberando pelas paredes de barro, abafando os ecos das palavras que Maria e Ana trocavam momentos antes. O diário, guardado em suas mãos, parecia agora um peso, um fardo de segredos que poderia tanto salvá-las quanto condená-las. A gente só estava explorando. Maria tentou se manter firme, mas a voz tremeu ao pronunciar as palavras. Ana, ao seu lado, apertava seu braço, enquanto o grupo de pessoas severas a observava com uma expressão de desconfiança crescente. O homem fez um gesto com a mão, ordenando que seus acompanhantes se aproximassem. Eles cercaram Maria e Ana como se fossem predadores avaliando suas presas. Os olhos deles brilhavam com desafio, e o coração de Maria acelerava a cada segundo. Explorando? Ou tentando reviver histórias que não deveriam voltar à tona? O questionamento era como um golpe. Ele parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Maria trocou um olhar rápido com Ana, um impulso silencioso, uma conexão que dizia que juntas eram mais fortes. As histórias do sertão são importantes. Precisamos contá-las. Gritou, deixando sua voz ecoar na pequena sala como um grito de guerra. Esse desafio inesperado fez o grupo silenciar por um momento. O homem continuou a fitar Maria intensamente, e ela sentiu suas pernas começarem a tremer. Mas havia algo mais, uma centelha de curiosidade naquele olhar frio, algo que ela não conseguia decifrar. Um dos acompanhantes, uma mulher com cabelo cacheado e expressão forte, deu um passo à frente. E se suas histórias forem nada mais que um fardo? E se você não souber o que está realmente pedindo? Sua voz era suave, mas com um tom sério. E se for preciso para que as vozes do sertão sejam ouvidas de verdade? Tem tanta riqueza escondida entre nós, histórias que foram silenciadas injustamente. Maria sentiu que as palavras estavam começando a fluir naturalmente, com fervor e paixão. Apesar do medo, ela não ia se calar. O homem impaciente se adiantou. Deixe-me ver esse diário, ele exigiu, estendendo a mão. Maria hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Ana, que a encorajou a confiar naquele momento. Com um movimento hesitante, ela entregou o diário. A expressão no rosto do homem se transformou à medida que ele folheava as páginas amareladas, encarando cada palavra como se fosse uma verdade reveladora. Um murmúrio surpreso percorreu o grupo. A mulher ao lado do homem balançou a cabeça, parecendo ler as emoções que emolduravam o ambiente. Talvez, ao invés de temer o que não sabemos, possamos encontrar um meio de reescrever o que foi perdido, disse ela, com uma pitada de esperança na voz. As palavras deixaram Maria em um misto de esperança e desconfiança. Aquela troca parecia abrir uma porta, mas ao mesmo tempo, tudo poderia desmoronar a qualquer segundo. O relógio em seu pulso parecia acelerar. E se isso for o começo de uma nova história? Ela pensou, enquanto uma ideia ousada tomava forma em sua mente. E se eles conseguissem unir forças em vez de se confrontar? Mas nesse exato momento, o homem fechou o diário com dureza, sua expressão grave retornando. Vamos discutir isso mais a fundo. Mas saibam que isso não será fácil. Há pessoas poderosas que não gostariam de ouvir suas verdades. Maria sentiu o frio na barriga. O que ele quis dizer? Que histórias poderiam estar enterradas por trás daquela simples descoberta? E qual seria o preço por trazê-las à luz? Um peso intenso pairava sobre elas, como um alerta. As revelações estavam no horizonte, mas o caminho parecia repleto de desafios. Seria aquele o momento em que elas finalmente se tornariam a voz do sertão, ou seria um passo em direção a perigos desconhecidos? O clima no barraco girava em torno de um misto de expectativa e receio, como uma tempestade prestes a desabar. Maria poderia sentir a tensão vibrando em suas veias. O homem, que ainda segurava o diário, olhava para ela, avaliando cada expressão, como se estivesse tentando desenterrar camadas de sentimentos. O que você sabe sobre os outros? Ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas o peso das palavras parecia ensurdecedor. Aqueles que também buscavam as histórias, mas falharam em seu intento. Ana apertou a mão de Maria, como se quisesse lembrar que não estavam sozinhas. Não sabemos o que houve. Apenas queremos entender e aprender. Nossas histórias são a nossa força, respondeu Ana, com a voz entrecortada, mas decidida. A mulher cacheada parecia absorver cada palavra, enquanto os outros acompanhantes se olhavam em dúvida. A tensão dava lugar a um leve toque de curiosidade. Maria sentiu que era sua chance. Se nós nos unirmos, podemos fazer algo realmente grande. Podemos resgatar o que foi perdido, disse.
A paixão nas suas palavras agora crescia como chamas. Ardente e real, o homem finalmente soltou um riso baixo, mas sem alegria. Grandes ambições, não? Mas quem quer a verdade ainda que possa machucar? Seu tom era sarcástico, mas Maria enxergou uma pequena fissura na armadura dele, como se a desconfiança estivesse lutando contra uma curiosidade mais profunda. E se abrir essas histórias nos fizer mais fortes? Maria insistiu. Cada palavra escrita aqui pode ser um passo para a liberdade do nosso passado. Não podemos ter medo da verdade. O homem olhou para o diário novamente. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele o segurava. Os outros ao seu redor pareciam perceber essa fraqueza e se moveram com cuidado, como se estivessem oscilando entre apoiar e combater essa ideia. O clima mudava rapidamente a cada nova frase pontuana. Percebendo a hesitação de todos, tomou coragem. Estamos dispostas a ouvir, a explorar as histórias que podem até ter custado vidas. O sertão merece isso. Num relance, a mulher cacheada se adiantou. E se um de nós contar uma história? Afinal, a sabedoria pode vir dos menores de nós. Os olhos dela brilharam, e um sorriso hesitante surgiu em seu rosto. A ideia parecia inflamar um mínimo entusiasmo naquele espaço sombrio. O homem hesitou. Ele fazia parte do grupo que mantinha os segredos, mas também sentia o peso da responsabilidade. Conte a sua história. Mas saiba que, ao fazer isso, você poderá abrir feridas. Está pronta para ouvir o que pode ser doloroso? Maria sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Uma nova janela estava se abrindo, mas o medo pelo que viria em seguida a envolvia novamente. Ela olhou para Ana, que a encorajou com um leve aceno. Sim, estamos prontas. A dor pode ser libertadora, respondeu Maria, a voz tremendo mas firme. Os olhares se fixaram na mulher do cabelo cacheado, que começou a falar. Suas palavras surgiam como um ventinho suave, carregando uma história que parecia adormecida há tempos. Mas no momento em que ela começou, um ruído estrondoso veio de fora, interrompendo a atmosfera carregada de expectativa. Todos se viraram, seus corações acelerando com a incerteza. O que estava acontecendo lá fora? O homem fechou o diário com um movimento brusco, a expressão já conhecida de seriedade agora em um novo nível. As vozes não gostam de serem ouvidas. E se aquilo for o que temem? Murmurou, enquanto todos olhavam para a porta. Maria sentiu o coração disparar. Ela sabia que descobririam muito mais do que tradições e segredos. Estava prestes a entrar em uma batalha maior do que imaginava. O sertão clamava por atenção, e o que quer que estivesse do lado de fora provavelmente também. Ela não sabia ao certo qual seria o próximo passo, mas estava disposta a descobrir. E a tensão crescente a lembrava que, seja o que for, elas já estavam dentro da tempestade. Como seriam as histórias que poderiam ser reveladas e quais verdades estavam prestes a jorrar como um riacho num dia de chuva? O silêncio que se seguiu ao estrondo era ensurdecedor. Maria sentiu sua pele arrepiar. O barraco, que antes parecia um abrigo, agora parecia uma armadilha. Todos os olhares estavam fixos na porta, como se esperassem que algo ou alguém surgisse no limiar da luz. Fiquem calmos, o homem disse, embora sua voz tremesse. Ele se ergueu, tentando recobrar a autoridade que sua presença impunha. Maria percebeu a fragilidade por trás de sua postura firme. Vou ver o que está acontecendo. A porta rangeu ao ser aberta, e um quase vento frio bagunçou o ambiente quente do barraco. Um dos homens que esperava do lado de fora, nervoso, entrou sem pedir permissão. Seu rosto pálido e os olhos arregalados diziam que ele trazia notícias que ninguém queria ouvir. O fogo está se espalhando. Ele exclamou, ofegante. Aquele campo seco, perto do rio, pegou fogo. Estão chamando os moradores para tentar apagar. A sala ficou em silêncio novamente. Maria sentiu a adrenalina subir. O sertão ardente, já tão fustigado pela seca, se tornava um campo de batalha. O fogo não era apenas uma ameaça física, era um símbolo de todas as histórias não contadas, um lembrete do que sempre estivera à espreita. Ana, com uma coragem surpreendente, se adiantou. Precisamos ajudar. Se o fogo se espalhar, não será só o campo que perderemos. Precisamos nos unir, isso é maior do que nós. Maria sentiu uma onda de solidariedade ao olhar os rostos determinados ao seu redor. Cada um se preparando para enfrentar não apenas o fogo, mas também os fantasmas do passado que os assombravam. O homem de cabelos cacheados olhou para Maria e Ana, parecendo ver alternadamente coragem e cidadania no que estavam dispostas a fazer. Se abrirmos as histórias, talvez possamos encontrar coragem suficiente para enfrentar o presente, ele disse, um brilho de determinação começando a resplandecer em seu olhar.
E se o fogo é o que nos estimulava a agir, que assim seja. Com isso, todos seguiram para fora do barraco, formando um grupo unido por uma missão. O ar quente e embaçado do sertão se misturava com a fumaça que subia ao céu, como lembrete das histórias que ainda estavam por vir. Vamos ser o que as vozes precisam, Maria pensou, sentindo as palavras se enraizarem em seu coração. Não era só sobre apagar um fogo. Era sobre dar vida às histórias que esperaram caladas por tanto tempo, sobre se livrar do peso do silêncio. Enquanto corriam em direção ao fogo, uma sensação de liberação começava a brotar dentro deles. Era como se cada passo dado em direção às chamas passasse por um despertar, um chamado para a verdade adormecida. Mas, antes que pudessem chegar ao local do incêndio, um novo som se destacou por entre o barulho do vento. Um eco distante, como se uma voz clamasse por ajuda. Maria parou, seu coração acelerando mais uma vez. O que mais aquela tempestade de emoções e desafios estava prestes a revelar? Maria! Ana gritou, já próxima do limite do caminho iluminado pela luz do fogo. Esperem! Todas as decisões que tomariam a partir daquele momento agora pareciam mais que urgentes. Estavam à beira de algo mais profundo, e a certeza de que o que buscavam transcenderia incêndios e verdades a serem reveladas não podia ser ignorada. E, em meio aos gritos de alerta e aos cachos de fumaça, o destino de cada um deles estava prestes a mudar. O que Maria e os outros encontrariam à frente poderiam ser as respostas que tanto ansiavam ou um novo labirinto de segredos ainda mais obscuros. O coração de Maria pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse escapar de seu peito. O eco daquela voz parecia chamar por um socorro que se entrelaçava com seus próprios medos e anseios. O grupo hesitou, uma mistura de desafio e temor visível em seus rostos. Vamos lá! Ana insistiu, sua voz firme, mas seu olhar traía uma sombra de dúvida. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Maria respirou fundo, sentindo o cheiro da fumaça se intensificar. Não era apenas o fogo que a assombrava. Era o peso das histórias enterradas sob o solo ressecado, as memórias dos que perderam tudo e de quem ainda lutava. Eu vou ver, Maria respondeu, seus pés já dando passos em direção à origem da voz. A necessidade de ajudar, de desbravar, superava qualquer receio. O que poderia ser daquela voz? Um dos moradores? Um animal? O que mais o sertão escondia? Com cautela, o grupo seguiu Maria, os olhares trocados, sinais silenciosos de encorajamento, formando uma corrente de esperança em meio ao frágil pano de opressão que o incêndio criava. O chão sob eles era irregular, coberto de espinhos e terra ressecada. Cada passo era uma afirmação de que eles não eram meros espectadores de suas vidas. Eles eram parte da história que o sertão contava ao se aproximarem. A árvore morta que antes fora um ícone do local agora projetava uma sombra densa e dançante, ao passo que as chamas a devoravam. E então, lá estava algo entre as raízes expostas, um pequeno barraco abandonado, quase engolido pelo chão sedento. Maria sentiu uma conexão com aquele lugar, um eco das lutas carregadas por tantas gerações. Olhem! Gritou um dos homens, apontando para a entrada do barraco. Tem alguém lá dentro. Uma respiração coletiva. A adrenalina tomava conta. Não era apenas resgatar alguém, era abrir uma porta para o passado, para as histórias que eles sabiam que existiam, mas que nunca foram ditas. Maria se aproximou e ouviu novamente a voz. Agora mais clara, ela gritava por ajuda. Ao olhar para a entrada escura, seu coração disparou. O que ela poderia encontrar? Um grande mistério? O peso de uma história esquecida? Fiquem juntos, avisou o homem cacheado, buscando segurança na união do grupo. Estamos aqui para ajudar. Empurrando a porta, Maria sentiu um arrepio. O interior do barraco estava envolto em sombras, apenas um pouco de luz filtrava pelas frestas. Mas foi então que ela viu uma mulher, deitada no chão, visivelmente debilitada e assustando. Seu olhar parecia perder-se entre as memórias e o desespero do presente. Maria atuou por impulso. Oi, você está bem? Maria perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Um contato. Uma esperança que se configurava diante delas. A mulher olhou para Maria, seus olhos cheios de lágrimas. Ajuda-me, ajudem, tem mais dentro. Segredos. As palavras ecoaram como um trovão sobre o coração de Maria. O que mais aquela mulher guardava? O que ela precisaria dizer para libertar não apenas a si, mas a todos que estavam envolvidos naquela luta? Mas antes que perguntas pudessem ser feitas, um forte ruído interrompeu as revelações. O teto do barraco rangeu como se estivesse prestes a desmoronar, e a fumaça entrava em seus pulmões, ameaçando sufocá-los. Precisamos sair, agora! Ana gritou,
puxando Maria. Maria hesitou, mas a urgência da situação gritou mais alto. Um momento de clareza a invadiu. O fogo e as histórias eram duas faces da mesma moeda. O que estavam prestes a revelar poderia ser uma mudança não só para eles, mas para toda a comunidade. Enquanto saíam, a mulher o seguia, mas não sem se virar uma última vez para Maria. Levem-me ao rio, o passado está ali. Maria olhou para a trilha em direção ao rio, um novo mistério carregado nas palavras da mulher. Como poderiam o fogo e as águas revelar a verdade que tanto buscavam? A raiva das chamas e a calma do rio se entrelaçavam como uma dança perigosa. E assim, o grupo se lançou em direção ao rio, determinados a enfrentar não apenas o fogo que consumia o sertão, mas a própria verdade que poderia transformar suas vidas. O que mais as águas poderiam contar? O que Maria descobriria naquele novo caminho? A correria pela trilha não era só uma fuga. Era uma corrida contra o tempo e os fantasmas que habitavam o passado. O calor do incêndio picava na pele e a fumaça parecia persegui-los, mas o chamado do rio era inegável. Enquanto corriam, Maria olhava para a mulher que o seguia. Sua presença era um mistério pulsante, e a lembrança de seus olhos marejados ficava gravada na mente. Quem é você? Maria se atreveu a perguntar, sua voz tentando se impor sobre o ruído da natureza enervada. Meu nome é Isabel. E eu tenho algo que precisa ser contado, algo que pode mudar tudo aqui. A mulher respondeu, ofegante, mas sua determinação era palpável. O grupo começou a se reunir em torno de Isabel quando chegaram à beira do rio. As águas corriam com uma força tranquila, lavando a terra que o fogo tentava consumir. Havia algo de sagrado naquela água, como se ela guardasse segredos há muito esquecidos. Vamos sentar, precisamos conversar, sugeriu Ana, segurando a mão de Maria para confortá-la. Naquele momento, todos sentiam que estavam diante de um cruzamento decisivo em suas vidas. Isabel se sentou na margem, olhando para as ondas que refletiam a luz do sol. Quando as chamas se afastaram, outras coisas foram reveladas. Segredos, histórias que os antigos tentaram enterrar, começou a mulher, a voz trêmula, mas cheia de peso. Maria e seus amigos trocaram olhares. Era como se a terra sob seus pés estivesse viva, ouvindo, esperando pela história que seria contada. Eu cresci aqui. Meus avós me contaram sobre uma velha fazenda que fazia muito sucesso, mas a ganância tomou conta e muita coisa se perdeu. Isabel continuou, a expressão tensa. Eles esconderam tesouros, não materiais, mas relatos de vidas, de lutas e vitórias. O que sobraram foram feridas que nunca cicatrizaram. As palavras de Isabel ecoavam em meio ao murmúrio da água e ao calor ainda remanescente do fogo. Maria sentiu algo agitar em seu coração. A tal fazenda, aqueles eram rostos que ela conhecia de histórias contadas à mesa da avó, em tardes quentes de domingo. Você está dizendo que existem histórias perdidas? Que podem mudar nosso futuro? Indagou Maria, buscando entender a profundidade da situação. Exato. Mais que histórias, são verdades. O fogo nos purifica, mas também revela o que foi escondido. O que precisa voltar à superfície, Isabel respondeu, sua voz firme começando a se transformar em um chamado. Os amigos de Maria sentaram-se em torno dela, a tensão se dissipando lentamente. Estamos prontos para ouvir, declarou Ana, segurando a mão de Maria. Uma centelha de esperança iluminou o ambiente. Isabel levou um momento para respirar. No fundo do rio, existe um lugar que guarda os registros do que aconteceu aqui. Os documentos, as cartas, tudo que pode explicar como chegamos a esse ponto, essa luta, ela explicou, gesticulando em direção a um ponto onde a correnteza parecia mais forte. Mas é também um risco. A água corrente pode apagar as evidências, assim como o fogo. Precisamos agir logo. Maria sentiu um arrepio. O que estavam prestes a descobrir era muito maior do que um simples resgate. Era uma oportunidade de reconectar seu presente com o passado esquecido, de reacender as chamas da esperança na comunidade. Precisamos entrar no rio, não é? Maria indagou, os olhos brilhando com determinação. Eles precisam saber. Sim, Isabel afirmou, com uma luz nos olhos. Se quisermos encontrar o que ficou submerso, a verdade, precisamos nos arriscar. O grupo se entreolhou, a urgência da aventura quebrando a pressão que sentiam. A conexão com suas raízes chamava por eles. O que havia no fundo do rio? Que segredos as águas guardavam? E assim, com o coração pulsando como nunca antes, Maria deu um passo à frente. A decisão de mergulhar nas profundezas se firmava, mas o que encontrariam lá poderia mudar tudo. Vamos juntos. Se a verdade está enterrada, que venham as águas.
Maria gritou, e um sentimento coletivo de coragem despontou. Contra o ilimitado desconhecido, eles se prepararam para mergulhar, sem saber que o que encontrariam mudaria para sempre a história de todas as vidas envolvidas. O que mais as águas do rio poderiam revelar para eles? O sol estava se pondo no horizonte, vestindo o céu com tons de laranja e rosa, como se o sertão estivesse celebrando a união que brotava no coração daqueles que se reuniam à beira do rio. Maria, Ana, Isabel e todos os outros estavam prestes a mergulhar em algo muito maior do que eles mesmos, uma busca pela verdade que resgataria não só histórias esquecidas, mas a própria essência da comunidade. A sensação de urgência tomava conta deles, e os olhares se cruzavam, refletindo coragem e um desejo irreprimível de desvendar o que havia se perdido no tempo. Enquanto o murmúrio da água corria ao fundo, Maria respirou fundo, sentindo a profundidade da responsabilidade que estavam prestes a aceitar. O que quer que estivesse escondido nas profundezas, era hora de trazer à luz. Precisamos nos lembrar de quem somos. Se o fogo exige bravura, que a água nos traga conhecimento, Maria falou, com a voz firme, servindo como um lembrete de que cada um ali carregava não só suas próprias histórias, mas também a de muitos que haviam lutado em silêncio. Estou com você, Ana declarou, pegando a mão de Maria, e a energia do apoio confortou o grupo. A determinação crescia. Mais do que um simples mergulho, era uma afirmação de que a verdade jamais deveria ser sufocada. Assim, eles formaram um círculo, unindo-se em uma corrente de apoio, como sempre deveriam ter feito. Vamos juntos, por todos nós. Isabel acrescentou, e assim, com o movimento coletivo, todos entraram na água, a correnteza empurrando suavemente, como se o próprio rio estivesse acolhendo suas esperanças. Quando chegaram ao fundo, Maria se lembrou das histórias contadas por sua família, de todas as lutas e superações que seu povo enfrentou. Eles não podiam ser esquecidos. E a busca por essas relíquias do passado não era apenas um resgate, mas um reconhecimento da força coletiva. Mergulhando mais fundo, descobriram pequenos baús, cada um transbordando com documentos, cartas e fotos. Maria sentiu o coração acelerar enquanto suas mãos tocavam as folhas amareladas. Cada item exalava um passado vibrante, guardando segredos importantes daquelas vidas. A alegria do encontro, no entanto, rapidamente deu lugar à tensão, quando um dos homens que os acompanhava gritou: "Olhem!" Ele apontava para uma parte do rio onde a correnteza estava mais forte, revelando pedras e areia movendo-se como se algo estivesse prestes a se revelar. "É lá! É onde devemos ir!" Maria gritou, e todos, em um impulso coletivo, seguiram para onde a água parecia clamar. O grupo se agachou e, com mãos excitadas, começaram a mexer no leito do rio, sentindo a textura da história que estava por vir. E então, surgiu um diário anotado à mão. Maria o puxou, a água caindo das páginas enquanto logo seus olhos se arregalaram. Era o diário de sua bisavó, revelando segredos que foram silenciados há muitas gerações. As palavras começaram a dançar diante de seus olhos. As vozes que nunca foram ouvidas devem gritar por justiça. O sertão clama por liberdade. Uma onda de emoção a invadiu. As revelações as rodeavam com abundância de coragem, empoderando-a a ser a narradora daquelas vidas. Isso é a nossa verdade. É o que precisamos levar de volta. Maria gritou, e um calor a atravessou. Não eram apenas histórias, eram legados. Subindo à superfície, cada um levou consigo os próprios tesouros emocionais encontrados nas profundezas. As chamas do fogo que ameaçavam consumir o sertão pareciam mais controláveis agora. Eles não estavam apenas salvando suas memórias, mas transformando a narrativa que sempre tinha sido contada por outros. No entanto, a luta ainda não estava completa. Com o diário em mãos, precisavam fazer algo que reverberasse nessas memórias resgatadas. Chegando à margem do rio, todos foram tomados pelo aplauso do próprio sertão. Era como se a natureza estivesse confirmando que eles estavam no caminho certo. "Não vamos parar aqui", Maria falou, e a fervorosa determinação nas vozes dos moradores ecoou. Juntos, decidiram organizar um grande encontro. No vilarejo, onde as histórias seriam contadas e celebradas. Um verdadeiro festival das narrativas da vida no sertão, onde cada voz seria ouvida, e cada vida reconhecida. "Vamos subir a ladeira dos sonhos e trazer todos, um por um, para que a transformação ocorra", Ana acrescentou, iluminando o olhar de todos. Quebra de barreiras, união de forças e resgate de verdade se tornava uma luta coletiva, quebrando silêncios que duraram décadas. Cada morador, que agora se sentia parte disso tudo, começava a se erguer. E assim, à medida que as chamas reduziram e as águas foram polidas pela verdade, as vozes de todas aquelas vidas começaram a soar. O sertão estava vivendo um novo renascimento, e eles eram os protagonistas dessa história. E,
Com isso, Maria, com seu coração em paz e um sorriso radiante, percebeu que tudo que enfrentaram não era só uma luta. Era uma celebração das narrativas que sempre viveriam no sertão, conectadas por um ato de coragem e amor pelas suas raízes. Agora, essa era a verdade que precisavam levar adiante e a história tinha apenas começado. Se você gostou desse final e quer acompanhar mais histórias emocionantes como esta, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. E não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo, pois cada curtida faz diferença. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo, temos tanto mais por vir. Você é parte desta história.